Quantos podem render graça ao nome do Senhor, Deus da glória, nessa noite? Queridos, abramos nossas mãos, nossas Bíblias, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. No livro da primeira epístola do evangelista João. Quem tiver Bíblia, por gentileza, juntamente conosco, abrir a sua Bíblia na primeira epístola do evangelista João. Glória a Jesus. Capítulo de número 3, versículo de número 8. Glória a Deus. Vamos ler do versículo 7 até o versículo de número 10. Glória a Jesus Cristo. Quem achou, diga graças a Deus. Quem não achou, diga estou procurando, estou garimpando. A gente espera um pouco. Primeira epístola do evangelista João, capítulo de número 3, versículo de número 7 ao verso de número 10. Glória a Jesus. Epístola de João é uma das menores cartas, epístolas que tem antes de Apocalipse, antes de Judas, antes de terceiro e segundo João. Assim diz a palavra do Senhor. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do diabo ou do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Quantos podem render graças ao nome do Senhor Jesus? Então tomem os vossos assentos, glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Queridos, de certa forma, nós sabemos que hoje estamos em um evento unificado, que está juntando senhoras e jovens e adolescentes, não é assim, pastor? Jovens e senhoras. E eu agradeço a Deus pela disposição do pastor Jorge em ter então feito esse trabalho. Sabemos que de forma tal, com muito trabalho, com muita dedicação, mas mesmo assim, sabemos que diante de tanta labuta, de tanto trabalho, Deus ele há de recompensar cada um em nome de Jesus Cristo. E de certo, irmãos, o texto que nós lemos hoje, nesta noite, ele nos põe um pouco para poder meditarmos a respeito do que o evangelista João, bem que por certa feita, ele sendo conhecido como que o anunciador da pregação do evangelho da graça, do favor imerecível. Esse cidadão, por nome de João, que também nós conhecemos a sua trajetória no seu livro, no seu evangelho, que tem 21 capítulos, nós louvamos a Deus, porque ele mesmo em meio aos 12 discípulos foi reconhecido como que sendo um dos amigos mais íntimos de Jesus, aonde ele reclinava a sua cabeça no peito de Jesus Cristo. E mesmo assim, após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, quando os discípulos andavam e peregrinavam durante a margem de 40 dias, juntamente com Jesus, fizeram a pergunta a Jesus Cristo: o que haveremos nós de fazer com este? Que era justamente uma indicação a João. De repente Jesus olhou para eles e disse: a vocês não importa se eu quero que ele fique para poder ver a minha glória, a minha majestade. E de certa forma João ele foi um dos grandes e maiores discípulos de Cristo, não em nome, mas sim porque ele pôde ver a glória do Filho de Deus, o Pai, todo o seu resplendor. De certa forma nós conseguimos ver no livro do Apocalipse, que foi escrito pelo próprio João, de punho do João, mas de uma revelação de Deus o Pai,
dada para com ele ali na ilha de Patmos. E ali Jesus Cristo, ele cumpriu tudo enquanto que a qual ele havia proferido na vida de João. Na sua idade de quase que praticamente os seus 96 anos de idade, no ano 96, quase que praticamente na sua margem de quase que 90 anos, ali João agora recebe uma visão extraordinária de Deus, que era justamente sobre as coisas futuras. Mas esse mesmo João que teve momentos extraordinários com Jesus Cristo, andando com Jesus, caminhando com Jesus, podendo ver as multiplicações que a qual Jesus fazia, as curas que Jesus executava, tantos e tantas outras coisas que Jesus ele fez no seu tão curto ministério de 3 anos e meio, este mesmo João, ele não se tornou só apenas um escritor, aleluia, que nós conhecemos, que foi da narrativa da história e vida de Jesus que está no seu evangelho, e nem tão só apenas um escritor daquilo que a qual ele pôde ver e assistir o que seria os dias futuros, ou então o futuro da humanidade. Mas ele também se sentiu-se no seu coração com uma responsabilidade de advertir os irmãos que a qual haviam confessado, aceitado a Jesus, a respeito do pecado, a respeito da santificação, a respeito de quem era Jesus Cristo para com eles. João, ele se preocupa e por conta disso, ele escreve 3 fortíssimas epístolas. Primeira epístola, segunda epístola e sua terceira e última epístola, aonde ele vai enfatizando ainda, dando continuação a respeito de Jesus Cristo como que sendo o verbo de Deus encarnado para a humanidade, onde sendo Jesus Cristo aquele que se tabernaculou em um corpo feito não por mãos humanas, aleluia, mas sim conforme o querer e a vontade de Deus, vindo, aleluia, por intermédio de uma gestação espiritual e assim carnal na vida de Maria. De certa forma, nós podemos ver que no livro das epístolas de João, ele começa a falar sobre coisas extraordinárias, sobre a vida do crente e os milagres de Deus na vida dele, sobre os anticristos que posteriormente pudessem vir a aparecer. Mas Deus me chama a atenção, queridos, nesse texto do capítulo 3, versículo de número 7 ao versículo de número 10, onde ele faz algumas expressões extraordinárias sobre a igreja, trazendo advertência para a igreja, fazendo anunciar um evangelho para a igreja, que a qual algumas pessoas não têm coragem de pregar sobre isto, aonde ele começa a trazer aos ouvidos dos irmãos que a qual ouviam e liam as escrituras da sua epístola, dizendo: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. De certa forma, queridos, se nós formos ver na Bíblia Sagrada, nos Salmos, capítulo de número 89, e versículo de número 10, se não me falha a memória, vem então o salmista salmodiando ao Senhor, cantando a Deus, um cântico extraordinário, aonde ele diz que a base do trono de Deus é justiça e misericórdia. Diante desse texto e dentro do contexto que nós estamos querendo expor essa mensagem, quando então João ele pega e expõe a tal frase dizendo que aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Podemos olhar para nós e vermos que dentro de nós não há justiça alguma, porque todo homem por si mesmo, ele é mau. O homem por si mesmo, pela sua natureza pecaminosa, ele todos os dias cogita fazer aquilo que desagrade ao nome do Senhor Deus do céu. Mas eu louvo a Deus, queridos, porque um dia que nós levantamos as nossas mãos para o Senhor Deus da glória, que levantamos as nossas mãos para o Senhor Jesus Cristo, nós deixamos a velha identidade de homens que a qual viviam segundo o curso do pecado. Nós deixamos agora aquela velha identidade que nós tínhamos, que eram pessoas conduzidas pelo caminho do erro. Nós deixamos agora o mundo da injustiça e da impiedade, para poder abraçarmos uma graça plena e maravilhosa na pessoa de Jesus Cristo. Aleluia, eu louvo a Deus, porque aonde abundou o pecado, como diz no livro de aos Romanos, a minha Bíblia diz que
superabundou a graça. Aonde abundou aquilo que a qual te levava à condenação eterna, Jesus Cristo vem e risca a cédula do pecado e te dá um direito de se justificar pela sua consumação na cruz. Quem hoje é justificado por Deus, levanta a sua mão e dá um brado de glória a Ele. De certo, queridos, diante do contexto, o apóstolo Paulo, sempre por algumas certas feitas, ele gostava de então se expressar para os irmãos, como que no livro tanto de Coríntios, como que também no livro de Colossenses e até mesmo de Romanos, ele chega a dizer para os irmãos: ei, se vocês não têm quem se espelhar, se espelhem em mim. Por que, Paulo? Porque eu sou imitador de Cristo, então sedes meu imitador, assim também como eu sou de Cristo. De certa forma, se toda a justiça do homem fosse aglomerada em todos os livros e conteúdos que pudesse vir então poder conter, aleluia, não se tornaria simplesmente nada mais e nada menos do que se fosse, aleluia, restolho, como que se fosse estrumo seco para poder vir ser queimado. Mas nós louvamos a Deus que todas as nossas justiças que eram consideradas como esterco diante de Deus, Ele pegou e transformou agora tudo isso em uma plena graça na pessoa de Jesus, para poder dizer assim: se tu não tinha justiça, se tu não era justo, se tu não tinha retidão, se tu não tinha nome, se tu não tinha de forma alguma reconhecimento algum, eu sou justo, eu te dou nome, eu te justifico, eu te levanto, eu te exalto, eu glorifico o meu nome na tua vida. Só para quem entende esta palavra, dá glória para Ele. João, de certa forma, ele diz: filhinhos, não vos deixeis enganar. Ele está usando uma expressão que a qual me nos dá o entender: não torneis para o pecado de outrora, não cometeis o pecado de dantes, que a qual foram e praticaram os vossos irmãos. Ele está dizendo assim para mim e para você: não volte a desobedecer, não volte a quebrar a regra, não volte a quebrar o sigilo da graça que a qual um dia eu imprimi, que Jesus Cristo imprimiu em você. Ele está dizendo: o mundo não vale a pena, o pecado não vale a pena, as insatisfações do mundo não vale a pena, o gozo do mundo não vale a pena. Ele está dizendo: filhinhos, não erreis, ou então não cogiteis em voltar atrás. Ele está dizendo: porque vocês um dia foram justificados, foram lavados, foram redimidos. Olha para frente, olha para o alvo, olha para o objetivo. É Jesus, é Jesus, é Jesus o objetivo da igreja. Ele está exortando o povo, ele está exortando a igreja. Olha para o teu irmão e diz assim para ele: não te preocupa nessa noite, porque Jesus, Ele está te exortando. Diz assim para ele: se você não sabe o que é exortando, diga assim para o seu irmão: exortando significa-se chamar para perto. Diga assim: Jesus está querendo ter uma conversa íntima com você. Jesus está querendo te mostrar o quanto você é justificado pela sua graça. Jesus está querendo mostrar o quanto você tem que ser parecido com Ele. Cadê os que são parecidos com Jesus Cristo aqui? Dá glória ao nome dEle. Ele enfatiza algumas verdades dentro do texto, do versículo 8, onde ele diz: quem pratica o pecado, ou aquele que pratica o pecado, procede do diabo. Em outras versões, diz que quem pratica o pecado é do diabo. Ele faz uma discursão assertiva, ao ponto de nós entendermos que quem está na prática do pecado, quem vive pecando, consumando o pecado, não só apenas pensando, mas quem pratica, quem está na execução do pecado, diz que ele pertence ao diabo. Em outras transliterações bíblicas, queridos, diz que ele é filho do diabo. Para nós podermos entendermos sobre isto, quando Deus ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança,
Deus, ele criou a sua imagem, reflexo, personificação, personalidade, aquilo que é a estética que nós podemos assistir e ver. Porém, quando ele fala a respeito de semelhança, ele diz com caráter e atributos, qualidades que possa vir ser atribuído ao indivíduo. Quando o homem, ele perde de certa forma, aleluia, aquilo que a qual é a semelhança de Deus, ele perde as suas qualidades, que era possivelmente de agir de acordo com o que Deus queria com que ele fizesse. Quando o homem, ele perde o caráter, a identidade que Deus havia imprimido no seu coração, na sua pessoa, por intermédio da palavra, por intermédio da ação divina de Deus, ele deixa de ser uma identidade original de Deus e passa a absorver outras identidades. E em consequência disto, queridos, agora a identidade que o homem absorve quando ele peca, quando ele transgride, quando ele se distancia-se de Deus, não é mais de forma alguma o caráter de Deus. Agora ele pega a desobediência, agora ele pega o pecado e diz: agora eu vou me parecer contigo, agora eu vou ser igual a ti, irmão de Assis. É isso que o pecado está dizendo. Assim é que o homem faz quando ele absorve o pecado como que identidade para a sua vida. O homem se parece com o pecado porque o pecado faz com que o homem se pareça com ele. Há uma reciprocidade de identidade entre os dois indivíduos. Quando o homem ele passa a praticar, a executar e a exercer o mesmo, ele é simplesmente nada mais e nada menos do que o reflexo daquilo. Se você está diante de uma plenária onde existem vários executivos, e se diante daqueles executivos existe um, por exemplo, do tipo como deputado federal ou então deputado estadual, e eles têm que então fazer um tipo de declamação no meio do povo, e se eles não estão presentes, o indivíduo que a qual havia de fazer a declamação pega e chama um dos seus assessores, algum dos seus executivos, e diz: fulano de tal, não vai ser possível vir, porém você é assessor de fulano de tal e você vai representá-lo nesta reunião, você vai ser porta-voz dele, você vai ser arauto dele. Quanto de certa forma, queridos, esse indivíduo se apresenta, ele embora tendo a sua identidade, tendo o seu caráter, tendo a sua personificação, ele não vai se apresentar como que sendo o mesmo, ele vai se apresentar como aquele a quem faltou tal reunião, e por consequência disso ele assume todas as responsabilidades. Da mesma coisa acontece com o homem quando ele abandonou, quando ele se distanciou, quando ele então tornou-se destituído da glória de Deus. Ele perdeu tudo aquilo que a qual pudesse vencer a semelhança, a identidade, o caráter de Deus na sua vida, e ele abraçou uma causa chamada pecado. O que é pecado? É errar o alvo, é ainda muito mais. O que é pecado? Aleluia, é manchar o teu nome ainda muito mais. O que é pecado? Sabe o que é pecado? É você transgredir a identidade de Deus que um dia ele imprimiu na tua vida para poder assumir a identidade do pecado. Mas eu dou glórias e louvo ao nome do Senhor Jesus, que foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para poder desfazer todas as obras do diabo. Só para quem estará aqui liberto, salvo, santificado por ele, levanta a mão e adora, glorifica o nome dele. Aleluia. Diante, queridos, desta ideia que nós observamos, de certo nós assistimos e temos que dobrarmos a nossa atenção, que sendo por certa vista o diabo, que desde o princípio vive no pecado, ou em outras palavras, ele é quem anda disseminando, ele é quem prolifera, ele é quem semeia, ele é quem planta
planta nos corações esta semente maligna chamada pecado. E eu acho interessante nesse texto que quando Jesus Cristo se revela, quando Ele se manifesta para desfazer todas as obras do diabo, eu vejo algo interessante nesse texto, e eu me ponho a perguntar a Deus: que tipo são estas obras que o diabo faz, que Jesus Cristo se manifestou para poder desfazer? Aleluia. Parece que eu vejo, queridos, o mundo sofrendo um caos, vivendo numa situação caótica, aonde os homens procuram com as suas ONUs, com as suas reuniões antropológicas, filosóficas, políticas, sociais, geopolíticas, para poderem então organizar a casa que está bagunçada. Quando eu vejo os homens procurando a paz, quando vejo os homens levantando instituições para poder então trazer alívio a um certo tipo de cidadela ou de humanidade que vive sendo consumido pelas drogas, que vive sendo consumido pela prostituição, que vive sendo consumido pela mentira, pela corrupção, por aquilo que a qual justamente está todos os dias distanciando o homem de Deus. Quando vejo tudo isto, está manifesta as obras do diabo em cada passo disto. Quando você vê uma pessoa dominada pelo crack, pela heroína, aleluia, pela maconha, pelo plenodim, pela aranha, por qualquer tipo de entorpecente que possa vir trazer alucinação ao homem, elevando a sua metanoia a um sentido maior. Quando você vê uma pessoa dominada pelo alcoolismo, dominada por o tipo de drogas legais que nós temos, não só apenas em nosso Brasil, mas em todo o mundo. Quando nós vemos os homens que a qual comercializam a prostituição, pagando e patrocinando prostitutas e prostitutos para poder fazerem parte da sociedade. Quando nós vemos corruptos que estão desabonando o caráter do cidadão, e pessoas que a qual sem nenhum tipo de tipo de respeito estão todos os dias atrocidando o verdadeiro caráter da humanidade. Quando se essas obras se são manifestas, eu vejo Deus lá na eternidade, e Ele lança uma interrogação grande para todo o universo poder ouvir. Quando eu vejo Deus com a sua preocupação no íntimo do seu coração, Ele diz: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Quem vai salvar o dominado pelo crack? Quem é que vai tirar aquela moça, aquele moço da prostituição? Quem vai organizar a casa trazendo paz? Quem é que vai trazer solução para estes corações desvalidos? Poderia se manifestar um querubim, poderia se manifestar um serafim, poderia se manifestar um arcanjo Miguel ou Gabriel, poderia se manifestar as ordens de anjos que existiam no céu, poderia se manifestar as estrelas e pelo seu nome se autodenominar dizendo que podia fazer tal ato. Podia o cosmos se movimentar e dizer: nós iremos fazer isto. Mas a minha Bíblia diz que uma voz ecoou na eternidade e disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Jesus Cristo, o Filho do homem, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o Emanuel, que é Deus conosco, Ele se manifestou por mim e por você. Só para quem hoje está aqui e que esse Jesus se manifestou na sua vida, levanta a mão e adora. Adora, adora, porque Ele se manifestou por você, se manifestou pela tua casa, se manifestou pela tua família, se manifestou pela tua rua, se manifestou pelo teu bairro, se manifestou pela tua cidade, se manifestou pelo teu estado, se manifestou pelo teu país, se manifestou por todo mundo. Ele está manifesto na nossa vida. Diz para o teu irmão: é motivo de dar glória, crente. É motivo de passar pelo menos a madrugada dando glória. Porque enquanto ninguém queria, enquanto ninguém podia, enquanto ninguém tinha condição de vir, Ele pegou e disse: eu vou salvar o Antônio, vou salvar o Raimundo, vou salvar, aleluia, todos, só para quem entende isso, dá glória para Ele. Jesus Cristo se manifestou para desfazer as obras do
diabo. Eu acho lindo esse texto. Porque João, ele é tão conhecedor do poder salvador de Jesus Cristo. João, ele é tão conhecedor da obra vicária de Jesus. João, ele é tão amante da graça, que ele diz com toda a certeza: ele se manifestou, o Filho de Deus, para destruir, para desfazer. Levante suas mãos assim para o alto, em nome de Jesus Cristo. Levante em nome de Jesus as suas mãos assim, em nome de Jesus. Eu quero que você agora entenda essa mensagem que eu estou pregando para você e que entre no seu coração, por favor. Mas eu quero que você comece a dizer: Jesus, se tu se manifestou na minha casa, na minha vida, diga assim para ele aí. Diga agora para Jesus assim, diga em alta voz. Diga assim: Jesus, mais forte, Jesus, se tu está manifesto na minha vida, se tu está manifesto no meu trabalho, se tu está manifesto na minha família, se tu está manifesto na minha igreja, se tu está manifesto em tudo que eu faço, diga assim hoje para Jesus: Jesus, hoje Deus, quebra, neutraliza, desfaz, barra toda a obra do diabo contra a minha vida, contra o meu ministério, contra a minha casa, contra a minha família. Só para quem recebe esta palavra, profetiza hoje isto e dá um brado de glória para ele. Ele estará aqui, ele estará aqui, ele estará aqui, ele estará aqui, ele estará aqui. Eu acho lindo quando João ele usa essa expressão diabo. Você acha lindo, pregador? Eu acho. Porque ele poderia ter usado Satanás, que é um dos nomes que são dados a Satanás, embora que sejam apelidos após a sua queda, que até então seu nome era Lúcifer. Mas por devido a ele ter perdido o atributo do brilho da glória de Deus que havia na sua vida, e Lúcifer significa-se anjo de luz, e ele perdeu todo aquele resplendor que ele tinha. Diz a Bíblia que ele passou a ser chamado Satanás e diabo. Os outros nomes são apelidos: cão, bilifute, capeta, cinzento, cabeça rachada, falhadinho, essas coisas. Passou a ser apelido. Porém, eu acho interessante esse texto, quando por certa feita, João ele começa então a falar sobre a palavra diabo. Eu fico me perguntando: Deus, por quê? Aí Deus mais uma vez me faz eu trazer à memória a transliteração da palavra diabo. No grego significa-se acusador. Diz para o teu irmão aí: o diabo, ele é acusador. Por isso que ele provoca na tua vida o desejo de praticar a ação do pecado. Porque o desejo dele é que você peque, para ele ter oportunidade para te acusar. Mas é lindo Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele veio para poder desfazer todas as obras do diabo. Eu sou o ex-tal, eu fui isso, eu fui aquilo, eu usei isso, usei aquilo, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo. Aí eu fiz tanta coisa, alguém passa na rua e diz: você foi isso, foi aquilo, foi aquilo, foi aquilo. Aí você vai e diz assim: ei, o meu Jesus veio para desfazer as obras do acusador, as obras do diabo. Sai da minha frente, porque é tudo aquilo que a qual se fez velho, agora ele me fez tudo novo. E as coisas que a qual vieram velhas ficaram tudo para trás, foram lançadas no mar do esquecimento. E eu estou vivendo uma novidade de vida, de vida, de vida, de vida, de vida. Só para quem está vivendo novidade de vida, levanta a mão e adora esse Deus. Glória a Jesus. O texto do capítulo de número 3, versículo 9 e 10,
todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Aleluia. Pois o que permanece nele é a divina semente. Eu quero que você se ponha de pé. O horário está estourado. Eu quero que você se ponha de pé, por favor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Existe uma parábola conhecida como a parábola do bom semeador. A parábola do bom semeador diz que saiu o semeador a semear. E se você observar bem um texto do bom semeador, parece que o escritor está dizendo, e até o próprio Cristo quando está narrando, que ele deixou com que aquelas sementes saíssem aleatoriamente, ou desapercebidamente. Mas o texto diz que o semeador saiu a semear. E algumas sementes foram caindo em alguns lugares. A primeira caiu na beira da estrada. Veio as aves do céu. E pegou e apanhou aquela semente no seu bico. E não deixou com que aquela semente nascesse. A segunda semente, ela vai e é lançado numa terra, porém, de pouca profundidade. Porque era uma terra que estava na rocha. E a semente, embora que ela morresse na terra, e ela nascesse na terra, mas as suas raízes não encontraram força. E por consequência do sol causticante, ela não teve vigor e morreu. A terceira semente, ela é lançado entre os espinhais. E quando essa semente é lançada entre os espinhais, esta semente também chega na terra, morre na terra, nasce novamente e ela vem crescendo. Porém que por causa dos espinhos, ela é sufocada. E ela não se encontra com força para poder então continuar crescendo. E ela morre. Mas a quarta e última semente, aleluia, ela é lançada numa terra boa. Motivo de dar glória, crente. A quarta semente, ela é lançada numa terra fértil, numa terra adubada, uma terra rica de nutrientes. E quando essa semente ela cai nessa terra, aleluia, a Bíblia diz que a semente, da mesma forma como houve nos dois processos anteriores, ela morre naquela terra, ela nasce naquela terra e ela começa a crescer naquela terra. E ela começa a germinar e a dar o seu fruto. Oh, aleluia. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração hoje, nessa noite. Salmo 126, o último versículo de número 6. Porque formosos é os pés daqueles que semeiam, os que anunciam boas novas. E com esta semente ele vai semeando, e ele volta com muita alegria depois de ter semeado, porque ele pode juntar muitos molhos. Oh, aleluia! Preste atenção numa coisa, você que hoje está aqui nessa noite. Jesus Cristo, ele é essa semente divina, que ele veio para poder então cair dentro de uma terra que pudesse vir estar preparada, de uma terra que a qual pudesse vir ouvir a eles, escutar a ele, andar com ele, ser nutrida por ele, alimentada por ele. E quando essa semente ela cai, ela faz um processo extraordinário na vida dessa pessoa. Qual é o processo, pregador? Eu não entendo. Ela primeiramente ela te mortifica. Faz o que, pregador? Ela te mortifica para quê? Para o pecado. Ela te mata para o pecado.
ela tira todo o desejo do pecado da tua vida. E agora, pregador, ela te faz nascer de novo. Nascer de novo, nascer de novo. Mas nascer de quê? Nascer da água e nascer do Espírito. Só para quem é nascido de Deus e quem tem essa semente dentro de você nascendo, levanta a mão e adora, porque Jesus Cristo está aqui. De mão levantada, aleluia, em nome de Jesus o Nazareno, Deus. Só para quem tem semente de Deus aí, só para quem tem semente, de mão levantada em nome de Jesus. Oh, aleluia. Só para quem tem Jesus Cristo dentro do seu coração, para quem já deixou Ele reinar na tua vida. Quem é dominado por esta semente, ele não tem desejo próprio, ele não vai para onde quer, ele não pisa onde quer, ele não veste o que quer, ele não faz o que quer, ele não entende o que ele bem entende de entender e quer. Aleluia, sabe por quê? Porque ele é dominado pelo novo nascimento que veio por intermédio de Jesus Cristo. É a resposta, Nicodemos, que Jesus te dá hoje nessa noite. Vai ter que morrer, mas depois vai ter que se levantar ressurreto para uma nova vida. Você morreu para cá, para o mundo, em uma visão totalmente horizontal, mas você vai nascer em uma visão vertical, para cima, para cima, para cima, para cima. E esta semente está gerando frutos, frutos e mais frutos. Cadê os frutos dessa semente? Dá glória para esse Deus. Oh, aleluia. Eu te glorifico, Senhor Deus, nessa noite. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que é ou que não, que pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama ao seu irmão. Quantos nessa noite estão aqui justificados e são pessoas justas em Deus? Quantos são nascidas novamente por esta semente na sua vida? Eu quero que você comece a adorar a Deus hoje nessa noite. Irmão Francisco, justamente com a irmã Natália, vão louvar a Deus. E eu quero que você comece a adorar comigo hoje nessa noite, em nome de Jesus. Porque quem é nascido de novo tem línguas estranhas. Quem é nascido de novo tem poder de Deus nas suas mãos. Quem é nascido de novo, o pecado não domina. O que está dominando hoje aqui é o Espírito Santo de Deus. O que paira hoje aqui é o poder da graça, é o poder redentor, salvador. É Ele que está aqui nessa noite. Se eu fosse você, não parava de glorificar, não parava de exaltar a Ele. Se eu fosse você, não deixava de exaltar o seu santo nome. Continua adorando a Ele. Estou aqui. Oh, aleluia. Olha para mim. Adore a Deus. Desesperado, Ele está aqui. por mais Oh, aleluia. de ti. Eu quero saber nessa noite, cadê a primeira pessoa que quer confessar a Jesus como seu A Salvador? tua presença, Que quer deixar com que essa semente entre na sua alma. A tua palavra, Que quer deixar com que Jesus entre no teu coração. meu alimento. Hoje é uma batalha, uma guerra espiritual. Mas em nome de Jesus profetizamos que quem vai vencer é o céu. Assim. Oh, aleluia. Eu sei, Senhor, que Tu estás aqui. Vem, filho amado, vem em meus braços descansar. Oh, aleluia. Vem, filho amado, conduzirei ao meu altar. Oh, aleluia. Eu te glorifico, Deus. E assim falarei contigo. Meu amor, Meu amor te Oh, aleluia. quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Vem, filho amado, Vem nessa vem meus braços cansar.
Baixinho uma banda aí, baixinho uma banda. Eu quero saber aqui nessa noite. Baixinho uma banda, baixinho. Quem hoje nessa noite veio aqui, assistiu o culto desde o início, presenciou os louvores, ouviu a peça, assistiu a peça. Eu sou sincero a dizer para os meus irmãos, eu estava com outra palavra no meu coração, mas eu falei para minha esposa, minha filha, eu vou pregar essa mensagem, porque Jesus ele está querendo quebrar algemas de pecado que tem aprisionado pessoas. E eu quero saber, cadê você que hoje quer dizer assim, hoje eu quero aceitar, confessar a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu quero hoje sair do meu lugar e deixar com que essa semente entre em mim e transforme a minha vida. Eu quero saber de você que hoje tem coragem de trocar esta identidade que você tem tido até hoje, de como uma pessoa filha do diabo e se tornar uma filha de Deus, um filho de Deus. Que a palavra foi bem enfática, quem pratica o pecado é do diabo. E hoje Deus está te dando uma oportunidade de se tornar filho. Não simplesmente uma imagem, mas uma semelhança. Eu quero saber se a igreja sabe, cadê as pessoas dizem que vai até lá, convide essa pessoa. Às vezes a pessoa não vem porque está preso, está parado, barrado. Convide essa pessoa para poder vir até aqui, se você tem conhecimento de alguma pessoa descrente aqui do nosso meio. Se você quer vir hoje, se está faltando força, mais baixinho, mais baixinho. Se está faltando forças para você poder vir, se você não tem coragem de vir aqui à frente, eu peço um crente, por favor, que tem algum descrente por aqui, vá até a ele e convide para poder aceitar Jesus. Glória a Jesus. Hoje é a oportunidade que Deus está te concedendo. Hoje é a oportunidade que o Senhor está te facultando. O dia de hoje, ele é bom, porque estamos vivendo ele. Mas existe uma palavra, queridos. O passado é para os mortos, o presente é para os vivos, mas o futuro só pertence unicamente a Deus. E hoje nós temos esse presente que nos pertence, ele é nosso, foi dado por Deus a nós. Mas o amanhã, quem sabe da tua vida é Deus. O que há de te acontecer? E eu quero saber hoje, cadê você que hoje quer vir aqui confessar a Jesus como teu Salvador? Hoje é a oportunidade que Deus está te dando. Glória a Jesus. Se não tem ninguém para Jesus, igreja, se põe suas mãos assim para o alto, e do jeito que elas estão levantadas, pegue na mão de outra pessoa que está assim em cima mesmo, assim em cima, assim em cima, lá em cima, pega na mão dela. E eu quero que você, juntamente com ela, comece a determinar bênçãos sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre a tua vida. Eu quero que você comece a determinar salvação sobre a tua casa, sobre os teus familiares. Eu quero que você comece a determinar agora que a porta que estava fechada, ela passe a ficar aberta. Se ela foi lacrada, blindada, calafetada com qualquer coisa, diga profetizando hoje: Deus, quebra estes agrilhões, quebra estes cadeados, rompe essas portas blindadas, mas nós iremos passar por ela, no nome de Jesus. Eu quero que você hoje determine que Papicu, que todo o bairro adjacente vai ser do Senhor Jesus, que a pedra vai perder a sua força, que a maconha vai perder a sua força, que as drogas vão perder a sua força. Eu quero que você anuncie, eu quero que você pregue, eu quero que você fale aí em nome de Jesus Cristo. Eu quero que você profetize hoje que a prostituição que está tomando conta do seu bairro, hoje a vassoura do Espírito Santo comece a varrer, comece a tirar todo o mercado que financia a prostituição. Eu quero que você comece a orar agora em nome de Jesus Cristo, que
que todo espírito da mortandade que tem imperado aonde você mora, aonde você reside, eu quero que você determine que o espírito da morte bata em retirada e que o espírito da vida comece a ter autoridade sobre a tua vida. Hoje eu quero que você profetize e determine isto debaixo do nome de Jesus Cristo. Se a igreja está comigo, vai profetizando, vai glorificando, vai exaltando a Ele, porque Ele está fazendo maravilhas. Oh, aleluia. Eu te glorifico, Senhor, porque se nós chegamos até aqui, Senhor, é porque foi por uma bondade e vontade tua. Deus, eu sei que tem uma guerra espiritual hoje, nesta noite. Abertura de um trabalho, amanhã vai continuar. Deus, e continua quebrando todos os tipos de barreira do diabo. Que amanhã almas possam vir se render. Se amanhã tu nos der o dia de amanhã, faz almas se dobrarem na tua presença, faz vidas serem tocadas pelo teu Espírito Santo, fazem pessoas serem batizadas no Espírito Santo, fazem pessoas serem arrebatadas pela tua glória. Deus, em nome de Jesus, se a igreja crê nisto, glorifica o nome dEle e continua adorando o nome dEle. Me dá mais uma chance, eu quero nascer. Adora a igreja. Teu Espírito. Saramanda e clamas. Eu quero matar. O Espírito de Deus está sobre este lugar. O Senhor está renovando forças. O Senhor está quebrando barreiras, como já foi dito. O Senhor está dando vitória para nós nessa noite, igreja. Nai clamas. Quero nascer do teu Espírito. Oh, Espírito Santo de Deus. Eu quero matar minha carne. Chama a atenção dele para a sua vida. Fazer tua vontade, doce Espírito. Oh, Que a minha vida seja tua vida, Jesus. segura. Meus irmãos, como já foi dito hoje é o primeiro dia. O Senhor prepara um ambiente para o seu milagre. Você não está nessa noite em vão. Você não está aqui nessa noite porque alguém lhe chamou. Porque diz a palavra do Senhor, é Ele que faz o tanto querer como efetuar em nossas vidas. Algo ou algum propósito o Senhor está fazendo na tua vida, na tua família, dentro da tua casa. Charai clamas. Mas de uma coisa saiba, que Deus está fazendo, está. Quantos acreditam nessa palavra? Levante a mão para o céu e glorifica o nome dEle, porque Ele está passeando aqui em nosso meio. Antes de eu fazer o encerramento das bênçãos apostólicas, amanhã tem mais. Amanhã a partir das 7 horas, é o último culto das mulheres, vai estar na direção do departamento de mulheres, né? Mas nessa noite eu quero fazer essa oração especial para a irmã Alessandra e também para o Elias Júnior, que era ele que deveria estar dirigindo esse trabalho. Nós temos o poder, o Senhor deu esse poder para a igreja, de nós orar uns para os outros. Espírito Santo de Deus, Pai, a minha mão não pode alcançar onde Ele está agora, mas o Teu Espírito, Senhor, visita Ele agora. Eu dou ordem a essa enfermidade, Senhor, que está alojada na vida do Teu filho, que venha bater em retirada agora, Senhor. Pai, que toda inflamação, Senhor, seja, Senhor, agora repreendida, e que Teu nome seja glorificado na vida dele. Pai, também te peço pela Tua filha Alessandra, toca no joelho dela, cura ela, Senhor.
Que ela venha estar fazendo a tua vontade, o teu querer, Senhor, de anunciar o teu evangelho, através do louvor, através, Senhor, da sua vida, Senhor, que o Senhor chamastes. Toma a tua igreja em tuas mãos. Toma nossas vidas em tuas mãos, Senhor. Toma aqueles que não estiveram aqui nessa noite. O Senhor conhece o deitar e o levantar de cada um de nós. Mas mesmo assim, visita eles, Senhor. De uma coisa eu sei, ó Deus, que dessa parte ninguém vai tirar de nós. Pai, obrigado pela vida do teu filho, a qual ministraste, Senhor, essa palavra poderosa ao nosso coração. Obrigado, Senhor, pela vida dos levitas, Senhor, a qual ministrou louvor para ti nessa noite. Pai, obrigado pela tua igreja. Toma nossa vida em tuas mãos. Pai, que amanhã continue, Senhor, derramando esse bálsamo, Senhor. De amanhã não vai ser diferente também. Visita os pastores que também vão estar conosco amanhã. Visita, Senhor, os departamentos, Senhor, que vão estar conosco amanhã também. Visita a tua igreja, Senhor, de uma maneira geral. Que muitas pessoas que ainda não conhecem a tua revelação, Senhor, amanhã, que o Senhor venha se revelar para ela de uma maneira especial. Cobre nossa vida com teu sangue, nos concede uma noite de bênção, de paz, leva-nos em paz para os nossos lares, que a graça e o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos que adoram o Senhor em espírito e em verdade, hoje e para sempre. Amém, amém. Aplauda o Rei da Glória em nome de Jesus. Cumprimente uns aos outros. Até amanhã. Amanhã tem mais, viu? 7 horas.